Fala pessoal, a paz de Jesus Cristo para vocês. Eu me chamo Anderson Santana, esse é o canal Soldado de Cristo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos deixar mais um vídeo aí para você ver, acerca da morte de Charlie ali nos Estados Unidos. É algo que está sendo bem comentado na internet. Então vou deixar esse vídeo aí para vocês verem, deixe sua opinião aí. O que você acha de tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Tantas coisas, e não podemos esquecer e saber que a volta de Cristo se aproxima com todos esses acontecimentos. Nos últimos dias, temos testemunhado tempos sombrios se espalhando por todo o mundo. Nações contra nações, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, e o amor de muitos se esfriando. Assim como já foi profetizado em Mateus capítulo 24, versículo 7, Lucas capítulo 12, versículo 52 e Mateus capítulo 24, versículo 12. Mas um sinal marcante desses tempos foi a perda de Charlie Kirk, aos 31 anos. Um verdadeiro cristão, pai de família e ativista conservador que morreu vítima de uma terrível tragédia em uma universidade nos Estados Unidos. Ainda que sua morte tenha ocorrido em solo norte-americano, seu legado alcançou também a América do Sul, pois Kirk se levantou como um profeta de nossa geração, defensor da democracia e da liberdade, inclusive a do povo brasileiro. De maneira surpreendente, em um dos seus últimos vídeos em que mencionou o Brasil, ele não apenas comentou sobre o cenário político internacional, mas também proferiu palavras que hoje soam mais como uma profecia chocante, que previu a futura prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e, surpreendentemente, o destino do mesmo, que naquele período ainda estava sob investigação do judiciário brasileiro. Confira agora o vídeo de Kirk, dublado na íntegra. Neste momento, estamos vivendo sob uma tentativa de golpe judicial, uma tentativa de supremacia judicial. Como já dissemos muitas vezes neste programa, nos últimos 100 anos, o poder nos Estados Unidos concentrou-se em grande parte na burocracia não eleita e no judiciário não eleito. Podemos olhar para outros países para ver onde isso pode levar. Neste momento, no Brasil, está acontecendo um desenvolvimento chocante e horripilante. Lembre-se, em 2022, Bolsonaro perdeu por uma margem extremamente pequena. Como você deve se lembrar, ele venceu em todas as partes do país, exceto na mais pobre, a mais dominada pelo crime e a mais corrupta, o Nordeste, onde o candidato de esquerda, Lula da Silva, venceu. Houve muita agitação, eles tiveram seu próprio momento parecido com o 6 de janeiro, em que se reuniram em apoio a Bolsonaro e as coisas saíram completamente do controle. E desde então, tem havido uma gigantesca repressão judicial ao estilo Joe Biden. Os juízes no Brasil têm exercido muito mais poder do que até mesmo nos Estados Unidos. Juízes e os equivalentes aos procuradores gerais dos condados impuseram amplos controles sobre a liberdade de expressão no X e em outras plataformas de discurso. Agora, Bolsonaro vai ser julgado por supostamente tramar um golpe. O presidente Lula disse hoje que é dever de Bolsonaro, abre aspas, provar sua inocência. Não é inocente até que se prove o contrário. É culpado até que se prove inocente. Mas, mais do que isso é um sinal de alerta. É assim que se parece o despotismo judicial. Esse tipo de comportamento não deveria ter lugar no mundo ocidental moderno. Eles vão tentar colocar Bolsonaro na prisão para que ele morra na cadeia como um mártir. A esquerda acredita na democracia, supostamente. Mas você sabe o que eles querem dizer com democracia? Eles acham que democracia é juízes se tornando ditadores. O juiz é um avatar da democracia. Eles não acreditam no voto. Eles não acreditam na vontade do povo. Eles não acreditam no soberano. Democracia para um esquerdista não é eleição, nem direitos, nem constituições. É simplesmente ser um liberal. É uma oligarquia judicial. Tudo isso serve de alerta para nós, já que agora temos juiz após juiz impedindo o presidente Trump de fazer o que ele quer fazer. Podemos olhar para o Brasil e, em menor grau, para Israel, para ver como a vontade do soberano é minada diariamente.
E graças a Deus, porque quando escapamos por pouco dessa situação como civilização em 13 de julho, era para esse caminho que estávamos indo sob uma presidência de Kamala Harris. É para esse caminho que estamos indo sob o regime de Joe Biden. Se Donald Trump tivesse sido baleado e morto ali, não há garantia de que teríamos vencido a eleição presidencial em novembro. Não há garantia nem mesmo de que o país ainda existiria. Eles teriam colocado todos nós na cadeia. Eles teriam invadido nossas casas, e o que estão fazendo com o Bolsonaro é exatamente o que gostariam de fazer com o presidente Donald Trump. E o Brasil é um sinal de alerta, um prenúncio do que está por vir. Um aviso de que, se não permanecermos vigilantes, se não levarmos as eleições de meio de mandato a sério, buscarmos votos e registrarmos eleitores, podemos perder todas as conquistas que tivemos, porque está em um estado incrivelmente frágil, onde agora um homem bom e um ex-presidente do Brasil eleito 2 vezes, Bolsonaro, tem que provar sua inocência e está destinado a morrer na prisão. Meses após esse pronunciamento, sua advertência se cumpriu, pois depois de sua morte, ocorrida em 10 de setembro de 2025, coincidentemente, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão no dia seguinte, em 11 de setembro de 2025. O que muitos podem até chamar de coincidência, nós podemos entender até mesmo como um alerta divino. No entanto, esse não foi o primeiro aviso. Este episódio, impressionante, também se conecta a uma tremenda revelação ainda mais antiga. Em 2012, no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, o pastor Gesiel Gomes declarou uma palavra profética que já apontava para um futuro sombrio envolvendo o Brasil, no qual ele advertia que a liberdade do país chegaria ao fim por permissão do Senhor. Se você não se recorda desta revelação, relembre agora no vídeo a seguir. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nos próximos 10 anos, as portas da liberdade se fecharão na República Federativa do Brasil. Se aumentar esta onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, se não houver um paradeiro a isto, Deus permitirá que as portas se fechem para que nós voltemos a nos ejalhar diante dele, porque já não fazemos mais isso.